Sejam doutora muito Ana. bem-vindos ao nosso papo de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço Nós pelo ficamos honrados convite. de você aceitar o nosso convite para a gente bater um papo. Sei que a gente vai falar sobre recuperação de créditos tributários. Exatamente, o famoso RCT, né, é muito importante. Tanto é que a gente criou uma célula aqui no escritório só para tratar de RCT. Por isso que eu até pedi a entrada do Rafael. Rafael, além de tributarista, ele também é contador, né? Então isso é bem importante para a gente, porque quando a gente pega um processo, a gente vai do começo ao fim, né? Então tem muita gente que só levanta os valores e acha que está certo. Não, tem que levantar os valores e tem que ir lá, tem que compensar, tem que receber, né? Tem uma série de coisas. Mas a gente vai falando isso ao longo do nosso bate-papo Combinado. aqui. Doutora, posso fazer uma Claro, breve fica à vontade. apresentação aqui? Então tá bom. Então, assim, sou advogado, sou sócio proprietário do Rebeca Silva Advogados Associados. Nós somos um escritório focado na área tributária. Então, você não trabalha com trabalhista, Alexandre? Não, a gente não trabalha com trabalhista. O máximo que a gente chega ali é muito próximo do empresarial, porque quando você fala de tributário, então você acaba, né, esbarrando ali no empresarial, não tem jeito, e a gente esbarra no empresarial. Então, assim, o máximo que a gente foge da nossa linha é o tributário. Eu estou no tributário há mais de 10 anos e no escritório aqui eu acho que está fazendo um ano e meio. Um ano e meio e, graças a Deus, a gente tem tido um crescimento bem significativo mesmo. A gente começou com 3 pessoas, acho que hoje a gente está, se não me falha a memória, a gente está com 8, fora parceiros e pessoas que prestam serviço para a gente do ponto de vista de marketing, enfim, tal. Né? Então, assim, a gente está crescendo bem e bem Que rápido, bom, graças a Deus. feliz. Eu queria dizer que eu acompanho o doutor nas redes sociais. Ah, obrigado, obrigado. Fico muito feliz. Quer se apresentar um Opa, pouquinho, deixa Rafa? comigo. Bom, eu sou o Rafael, né? Eu tenho 7 anos de experiência na área tributária, dentro do escritório de contabilidade, né? Fazendo apuração de imposto, fazendo levantamento de crédito. Desde 2019 eu trabalho só com RCT, só com recuperação de créditos tributários, através de parceria. E agora estou com o doutor aí desde acho que o meio do ano passado, dentro do escritório dele, a gente para a gente conseguir fazer esse processo rodar como um todo, do começo ao fim. Essa é a nossa política aqui. Exatamente. Com segurança jurídica e rodando do começo ao fim, doutora. É assim que a gente trabalha. Mas agora eu passo a palavra para a doutora Ana. A doutora Ana conduz aí a nossa live. Eu Né? Fica à queria, vontade, doutora. queria dizer para o pessoal Perguntar, que eles enfim. podem mandar as perguntas aí no chat, que os doutores vão Hum, respondendo ali no decorrer da nossa live. Eu queria começar perguntando para vocês como que o advogado começa a atuar com recuperação de crédito tributário. Ele precisa de algum conhecimento específico? Como que é esse início? Como foi para vocês esse início nessa área? olha, eu conto minha parte, o Rafael talvez conte a dele. Enfim, mas assim, a nossa parte realmente, quando a gente entrou, quando eu deixei outro escritório, eu trabalhei no outro escritório por mais ou menos 8 anos, tá? E aí, quando a gente montou o nosso escritório, e eu saí sem cliente nenhum, tá? Acho que vale ressaltar isso, sem cliente nenhum. Mas como eu sempre fui, bom em vendas, eu falei, eu não vou ter problema com relação a isso, né? Porque basta a gente começar a comunicar isso e a gente vai ter um bom retorno. Não foi bem assim, mas assim, o começo realmente foi através de RCT, porque no outro escritório também era tributário e a gente trabalhava muito com planejamento tributário, né? Mas eu acredito que a forma mais rápida, né, de você receber honorários, inclusive até de ter uma penetração no cliente, você conseguir entrar no cliente, mostrar seu trabalho e para fazer outras coisas lá dentro, é através da recuperação de créditos tributários, né? Então, não deu certo no modelo que a gente estava abordando, no modelo que a gente estava fazendo, mas deu certo assim que a gente acertou o modelo de marketing, vamos dizer assim, né? O RCT já começou a mostrar aí um resultado bem significativo para nós. Tanto é que a gente está com ele até Entendi. hoje. O doutor Rafael quer compartilhar como foi o seu início? Então,
Meu início, eu acabei vendo uma deficiência, né, dentro do escritório de contabilidade de acompanhar essas mudanças tributárias em tempo real. Né? No Brasil tem uma estatística aí que muda 46 leis tributárias, normas tributárias por dia. Então, um escritório de contabilidade que tem ali 400, 300 empresas dentro do escritório para estar acompanhando essas mudanças dia a dia é muito difícil, né? Então, eu vi essa deficiência e acabei optando por explorar esse mercado, né? Esse mercado de revisar as mudanças tributárias que ocorreram e que não foi aproveitado pela contabilidade, muitas vezes por não conseguir acompanhar essas mudanças. Entendi. O doutor Alexandre falou sobre planejamento tributário, né, que o doutor atuava antes. O doutor pode, para quem está iniciando ali na área tributária, o doutor pode explicar um pouquinho a ligação entre planejamento tributário e a recuperação dos créditos tributários? Como que a gente oferece esse serviço? Como a gente consegue oferecer? Claro, na verdade, assim, até estendendo um pouco mais sua pergunta, a gente trabalha com os dois, tá? A gente trabalha com os dois e eu posso falar para você que a gente recebe leads. Leads são pessoas interessadas no nosso trabalho e acabam chegando todo dia, tá? Todo dia, não tem um dia, até final de semana, graças a Deus, bate aqui no nosso escritório pessoas interessadas no nosso trabalho. A gente tem feito muito sucesso, graças a Deus. Mas, assim, bate no nosso escritório planejamento tributário e bate no nosso escritório também recuperações de créditos tributários. Quando é recuperação de créditos tributários, né, a gente faz um estudo para a pessoa, a gente faz um estudo, a gente pede alguns documentos e a gente faz o estudo que for necessário para demonstrar para ela se realmente ela tem créditos a serem recuperados ou não, né? Demonstra para ela, assina um contrato, enfim. Só que isso, vamos acompanhar a linha de raciocínio. Muitas vezes, aquilo que ela estava pagando de uma forma inadequada, por isso que gerou crédito para ela, e isso para o futuro também, ou seja, falando agora de planejamento tributário, funciona. Porque se ela estava pagando errado, ela não sabia. E a partir de agora, ela vai começar a pagar certo. E isso automaticamente vai influenciar no resultado que ela vai ter daqui para frente. Né? Então, assim, e o inverso é verdadeiro. Quando a gente pega uma pessoa que está querendo um planejamento tributário, né, e o planejamento tributário, doutora, é assim, tive a oportunidade de participar de um podcast esses dias e falar lá, e eu faço questão de falar aqui também, nos nossos vídeos, às vezes parece que é muito simples, porque basta você encontrar uma oportunidade, Ah, né, do essa bombom, é por exemplo, famosa. né, que a Essa gente é cita famosa. lá. O bombom ele viralizou muito, né? Mas assim, às vezes as pessoas vêm com essa imagem, pô, ele vai encontrar aqui para mim um bombom, né? Ou seja, uma oportunidade única, que essa oportunidade vai jogar lá para baixo a minha carga tributária. E 99% das vezes não é assim que funciona. É o todo. Então a gente vai encontrando várias oportunidades e essas oportunidades que gera essa redução da carga tributária, né? Então quando a gente pega um cliente do planejamento tributário, a gente faz todo esse estudo e obviamente que a gente olha para trás também, mesmo porque se o cliente é nosso, é uma obrigação nossa dar uma olhada para ele do que foi feito até então e quais são os riscos que eventualmente ele está correndo. Então, quando a gente faz o planejamento tributário, a gente volta também, independente de ele pedir para nós ou não. E muitas vezes a gente encontra lá um valor que ele nem imaginava. E que a doutora acho que entende bem de recuperação de créditos tributários também. E assim, os números são significativos mesmo porque a gente está falando dos últimos 5 anos. Então, percebe-se como, se a gente trabalha a recuperação, ela acaba impactando no futuro da empresa, no planejamento tributário. E se a gente fala do planejamento tributário, muitas vezes ela se esbarra também, né, numa oportunidade passada, que o cliente pagou de uma forma indevida, e a gente vai lá, né, Rafa? E a gente faz o estudo e a gente traz tudo para o cliente. Então, essa é a relação entre planejamento tributário e o famoso RCT, ou recuperação de créditos Obrigada por tributários. esclarecer a diferença. Eu queria saber, vocês falando de cliente, como que é a prospecção de clientes nessa área? Como que o pessoal consegue chegar até as empresas ali para fazer essa recuperação de crédito tributário? Ô, Rafa, eu vou tomar a liberdade de responder essa, porque assim, ela é muito É, mais mercadológica, vai.
do que técnica, tá? Então, vou falar até do começo do escritório, doutora, e falar como que a gente faz hoje a captação desses clientes, né? Nós começamos, e isso nos traz muito orgulho, porque, assim, muitas vezes as pessoas desistem porque é difícil, né? Se eu falar que é fácil, não é. Então, conforme eu havia comentado, que eu saí do outro escritório e sem nenhum cliente, e embora eu tenha experiência em vendas, porque direito é a minha terceira formação, né? Eu sou formado em propaganda e marketing, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em administração, que eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, enfim, né? Então eu tinha pelo menos a intenção de seguir carreira, né, no mundo executivo, aí no mundo empresarial. E depois a vida me levou por outros caminhos, enfim, eu caí no direito e amei o direito, né? Daí eu fui estudar direito, fiz direito, me formei, enfim, aí é outra história. Mas, enfim, voltando lá. Quando eu saí desse escritório, falei, não tem problema nenhum e eu não tenho vergonha. Em relação a vendas, não tenho vergonha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair para a rua, a gente pega determinadas avenidas, né, de comércio e a gente começa a oferecer o RCT. Vamos lá, vamos oferecer o RCT. E realmente a gente ia para a rua quando falou, gente, começou praticamente eu, o doutor Murilo, que está aqui do meu lado, está fazendo uma outra função agora aqui, e um dos meus sócios também, o doutor Murilo é meu sócio, e um dos outros meu sócio, que é meu filho, inclusive, que é o doutor Rafael, e a gente saía percorrendo a rua, batendo na porta mesmo, pedindo para falar com o proprietário, explicando o que era a recuperação de créditos tributários, e a aceitação era ótima, só que ninguém fechava com a gente. Então, o que eu acredito? Que as pessoas fechavam, elas acreditavam, elas viam oportunidade, mas elas fechavam talvez com um advogado que elas tivessem pelo menos uma referência, porque eu tinha acabado de chegar ali, ninguém me conhecia, né? Então, assim, isso durou algum tempo. Então, o começo foi bem, bem doloroso. Mas, assim, graças a isso, a gente aprendeu uma nova fórmula de atrair os clientes, que eu quero compartilhar com todos os advogados aqui, faço questão. Se você não está fazendo isso hoje, já dando um recado direto para o advogado, se você não está fazendo isso hoje, comece hoje. Se você não está fazendo ainda, comece hoje. O que é isso? Você realmente utilizar as redes sociais. Utilizar as redes sociais. Então, quando a gente começou a utilizar as redes sociais, e a gente começou por... A gente não atua só no Instagram. A gente atua com a rede vizinha, a gente atua com o LinkedIn, enfim. Mas, assim, o mesmo vídeo. A gente começou a fazer vídeos e os vídeos começaram a bombar. Os vídeos realmente começaram a chamar a atenção do público, porque, na verdade, qual era a nossa intenção? Obviamente que é atrair clientes, mas, assim, da mesma forma que o Rafael via uma necessidade, dentro das contabilidades, a gente viu que o nosso cliente, ele tem ainda, não os nossos clientes, porque a gente já atendeu eles, mas, assim, os empresários têm necessidade de informação, porque a parte tributária ela muda com muita frequência. Então a gente falou assim, olha, as redes sociais vai servir para ser um canal de conscientização para os empresários. E é isso que a gente vai fazer. E, olha, doutora, a partir do momento que a gente começou a fazer, graças a Deus, e tem o lado do bombom também, que o bombom explodiu, só para a doutora ter uma ideia, esse bombom chegou a bater 6 milhões de visualizações se a gente somar as 3 plataformas. E desde então, nunca mais faltou pessoas interessadas no nosso serviço. Nunca mais. Todo dia entram pessoas aqui no nosso escritório, quando eu falo entram, através de leads, através das redes sociais, enfim, né, pessoas que têm interesse no nosso trabalho. Então, respondendo um pouco sua pergunta, eu me estendi um pouco além, mas, assim, eu acredito que a forma mais fácil é você se tornar uma autoridade na internet, mostrar os benefícios da recuperação, porque tem muita gente ainda que não sabe que tem esse direito, né? E aí O os Marcelo clientes vão começar a aparecer. comentou aqui no chat sobre tráfego pago. E o doutor acha que o marketing pago ele pode ser um complemento ao uso das redes sociais para ajudar a prospecção de clientes e fazer a gente ter mais credibilidade ali no mercado?
Eu acredito que sim, tanto é que a gente tem todo ano, todo ano, como parece que nossa empresa tem 10 anos, né? Mas assim, esse ano a gente sentou para falar, para fazer um alinhamento, né, de como que ia ser o ano, e a gente levantou essa hipótese, sim. Porque, Alexandre, você nunca utilizou tráfego pago? Já utilizei. Né? Primeiro, utilizei no começo e não deu nada, porque a forma que a gente utilizava era mandar a pessoa para o site, tal, ou uma landing page, alguma coisa, né, nesse formato. E durante o ano eu utilizei, sabe aquele botãozinho de impulsionar? Sim. Que quem é do marketing digital agora vai me bater, porque todo mundo que é do marketing digital diz que a pior coisa que tem é apertar aquele botãozinho, porque apertar ele e nada é a mesma coisa. Então, assim, ou seja, a gente não utilizou tráfego pago ainda da forma correta, dentro desse modelo que a gente está utilizando, mas a gente sim tem planos de utilizar o tráfego pago esse ano para trazer ainda mais clientes e conseguir atingir mais pessoas, conscientizar mais pessoas. Essa é a Perfeito, grande dica verdade. excelente, pessoal. O doutor comentou sobre a objeção das empresas, que às vezes as empresas nem sabem, né, que tem créditos a serem recuperados. Vocês sentem que essas empresas elas têm muita dificuldade em aceitar esse tipo de serviço, que às vezes elas acham que não tem, não é possível, e a gente chega com uma nova informação, assim, né? Como que é a visão das empresas? Elas têm essa objeção? Como que é? Rafa, fala um pouquinho para nós aí, que eu sei que você tem experiência Esse é um também. dos grandes gargalos para quem está começando na recuperação de créditos tributários, né? Que é a parte de criar autoridade, né? Ter autoridade no mercado para que o cliente confie em você. Hoje, no escritório, a gente não tem essa autoridade porque o doutor já é uma autoridade no mercado. Né? Esses cabelos brancos dele aí fala muito sobre autoridade. São luzes, Rafa, pelo Então, amor de Deus. Minha esposa Então, que pede. para um advogado que está começando, ele tem que começar a criar autoridade. Como é que ele vai criar autoridade? Um perfil bem feito na rede social, né? E aí, nos primeiros trabalhos, se ele não tiver conhecimento técnico, ainda esteja estudando, ele fazer parceria. O Felipe, tem algumas pessoas aqui na live comigo que começaram através de parcerias. Hoje não trabalho mais assim, né? Mas tem muita gente que trabalha com parceria. Para que vai servir a parceria? Por mais que ele não ganhe 100% dos honorários no início, mas ele vai conseguir desenvolver uma autoridade no mercado. Ó, eu já trabalhei com esse cliente aqui, pede permissão para o cliente primeiro, liga para esse cliente aqui, eu já trabalhei com ele, recuperou X valores, se o cliente permitir passar, né, essa informação, para que ele leve essa autoridade de outros clientes. Uma prova social, digamos, né, que o cliente já fez serviço de cliente, tem uma autoridade no mercado e posso passar confiança para que quebrar essa objeção. Cada objeção tem que achar uma forma de ser quebrada, né? E uma das formas de objeção da autoridade seria essa. E o Pedro Coutinho, que está nos Super. acompanhando, desculpa, doutora, mas eu vi ele achando o bico quando eu falei do cabelo aí. Ele nos ajudou em relação a isso também, porque eu já fui aluno do Pedro Coutinho. Ele é um expert nessa questão de imagem, de ser considerado uma referência no mercado, tal. Muito bom. Pedro Coutinho, eu tiro o chapéu para ele. Que bom, Parabéns, Pedro. que bom que Obrigado por estar ele acompanhando. está aqui com a gente. Ainda nessa questão da objeção, vocês sentem também que as empresas elas têm um medo ali, um receio de uma maior fiscalização ali, despertar o fisco quando a gente fala em recuperação de crédito? Tem. Eu diria que esse é um dos maiores medos, doutora. Porque a pessoa fala assim, porque o empresário brasileiro, e a gente sabe, nem sempre ele faz da maneira que deveria ser feita. Vamos ser sinceros aqui. Né? Seja por falta de orientação, seja por negligência, até mesmo da contabilidade, não estou falando mal da contabilidade, mas às vezes acontece, né? Porque são muitos clientes, enfim. Então, ele tem sempre medo de que a Receita, a partir do momento que ele pedir uma recuperação, que ele vai levantar lá o flagzinho da Receita Federal e a Receita Federal vai vir fazer uma visita para ele. Olha, o que a gente fala aqui no escritório, e a gente já conversou com muitas pessoas, inclusive pessoas da própria Receita Federal, isso não existe. Isso é mito. Não tem isso. Por quê? Porque, na verdade, quando você fala de créditos tributários,
você está falando de um direito seu. É um direito seu, né? Eu estou partindo da premissa que a gente está fazendo tudo certinho, porque, como a doutora sabe, já teve até recentemente alguns casos aí que saíram na mídia, pessoas fazendo coisas ilícitas, tal. Não estou falando disso. Estou falando de créditos tributários reais. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando do direito da pessoa, né? E a Receita Federal, primeiro, que ela não tem braço para fiscalizar todo mundo. Braço, que eu digo, é ir lá, olhar e fazer um auto de infração, esse tipo de coisa. O que ela tem são dados. Então, teve uma colega que, infelizmente, eu não me recordo o nome dela, né? Mas uma colega tributarista, que ela escreveu uma vez uma frase, e eu repito ela em várias reuniões e, às vezes, até coloco no meu próprio Instagram lá. Se você está fazendo alguma coisa errada e a Receita Federal não chegou em você até agora, é porque você não é prioridade. Caso contrário, já teria batido na sua porta. Então, não é uma recuperação de créditos tributários que vai fazer a Receita bater na sua porta. Esqueça, são momentos diferentes. São momentos totalmente diferentes. Então, eu falo para todo mundo, tá? Né? Em função desse medo, você vai deixar 5 milhões para trás? Sério mesmo? Não é porque a gente está falando de valores altos. A gente está falando de 5 milhões, a gente está falando de 1 milhão, a gente está falando de 500 mil, a gente está falando de 10 milhões. Tem muita coisa no mercado para ser recuperado. Né? O doutor que está conosco aqui na live, né? Ele nos mostra números assim alarmantes. Alarmantes. Quando a gente mostra para o cliente fica até meio receoso que ele tem tudo aquilo. E tem. A gente demonstra para ele por A mais B que ele tem, tal, tal, tal. E a gente vai e a gente recupera isso. Né? Então, assim, se você é empresário e está nos assistindo e tem medo de recuperação de créditos tributários por levantar um flag, uma bandeira para a Receita Federal, esqueça isso. Isso é mito. Pode até acontecer, tá, doutora? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas já ia acontecer de qualquer forma. Não é a Receita, não é a recuperação que vai fazer isso E como que a acontecer. gente consegue quebrar essa objeção ali do cliente e mostrar para ele o valor que ele tem a recuperar? E aí, às vezes, não, porque são valores muito altos, né? Como os doutores estão falando, e às vezes assusta a gente. Quando a gente acha, a gente não sabe que tem um valor tão alto a recuperar, né? A gente pode ficar um pouco assustado. Como a gente consegue fazer o cliente entender, né, que é esse valor mesmo, que está correto, e a gente conseguir ali fechar o contrato de serviços? Rafa, fala um pouquinho do nosso modelo de trabalho, até para ficar claro para todo mundo aí. Como que a Do gente nosso modelo faz, de geralmente? trabalho, né, a gente sempre tenta mostrar para o cliente onde está aquela oportunidade na lei. Por exemplo, os maiores créditos que nós identificamos são SIAP, né, controle de imobilizado, e estoque de abertura. A gente identifica o crédito, coloca o valor e entre o valor e o crédito a gente coloca lá o embasamento legal. Mostra justamente na lei, ó, isso aqui não existe nenhuma discussão judicial, isso aqui não é tese, isso aqui é lei, é um crédito teu que, por algum motivo, a contabilidade deve apropriar esse crédito. Porque desconhecimento da lei ou porque aquilo não está previsto no contrato para apurar aquele tipo de crédito, por algum motivo que a gente desconhece. O importante é que aquilo é lei, é um direito teu. Você pode chegar agora, né, e dizer que não quer porque você tem medo para a Receita Federal, ou você pode chegar agora e me dar um ok para a gente e a gente fazer essa recuperação tudo dentro do legal, tudo dentro da legalidade, não é discussão judicial. E diante disso, a gente também levanta as teses tributárias, oportunidades judiciais que ele pode ou não ajuizar, né? Dentro disso, o doutor desenvolve uma matriz de risco, onde ele tem ali, né, a possibilidade dele ganhar ou não aquela causa, a que passo está aquela causa, né? E aí a gente apresenta para o cliente. Mas sempre com todo embasamento legal, para que o cliente não venha a ficar com medo de fazer. E a gente faz assim, bem claro, aqui o seu crédito, você pode apresentar esse embasamento legal para qualquer profissional, para que quisesse uma segunda opinião, pode apresentar para a sua contabilidade, se você tem direito ou não desse crédito, e em 100% dos casos a contabilidade não questiona porque é lei, né? Talvez ele até aquele momento desconhecia e a partir dali ele começou a entender que o cliente tem aquela oportunidade do crédito de abertura imobilizado nesse caso. E, Ana, só para complementar o que o Rafa falou, não esquecendo que nós somos um escritório advocatício.
Ou seja, se for necessário, né, se a gente aplica algo nesse cliente, aplica uma recuperação, vamos imaginar, e vem lá um auto de infração, alguma coisa nesse sentido, não tenha dúvidas que a gente vai defender esse cliente até o final, né, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Então, a gente sempre fala aqui, independente do serviço, se é recuperação de créditos tributários ou se é planejamento tributário, a gente entrega a segurança jurídica. A gente faz questão, a gente é muito transparente com o cliente. Aquilo que o doutor Rafael falou foi muito importante. Se tem, por exemplo, uma tese, a gente vai mostrar para o cliente qual é a matriz de risco dessa tese, ou seja, onde que essa tese está? Ela está no STJ, né? Qual está sendo o entendimento majoritário sobre aquele caso? Para onde que ele está caminhando, né? O cliente, a gente analisa inclusive o perfil do cliente. É um cliente mais arrojado que já quer se utilizar dessa tese agora ou não? Ele é um cliente muito mais conservador e talvez ele queira depositar isso em juízo, então, entendeu? Então, assim, a gente leva em consideração tudo e a gente é muito claro em tudo que a gente faz. Aí está um dos motivos que eu acho que é da credibilidade. Né? Quando você começa a demonstrar isso para o cliente, ele fala, não, o cara não está querendo ganhar de mim. Porque tem empresas por aí, e eu vou respeitar, não estou... cada um trabalha da forma que quiser. Mas tem clientes por aí que falam assim, olha, tá vendo aqui, estou te mostrando o relatório, você tem R$ 1 milhão. Ó, eu cobro 30%, então você me deve R$ 300 mil. Não, pelo amor de Deus. Não é só apresentando para ele o que ele tem que a gente já quer receber os honorários. A gente recebe os nossos honorários a partir do momento que a gente realmente compensa isso ou recebe isso. Se ele for compensar isso em 10 vezes, a gente vai receber em 10 vezes. Entendeu? Então, a gente acompanha todo. Por isso que a gente fala. A gente vai do começo ao fim. Eu já tive vários questionamentos quando você fala de recuperação de créditos tributários, que ele desconfia, não sei o que lá. Por quê? O que ofereceram para o cliente? Ofereceram para o cliente justamente isso. Não, eu faço. Tá bom. Faz o quê? Ele faz o levantamento. Ele mostra lá quanto que realmente a empresa tem. Tá, mas e agora como que eu faço para recuperar isso? Bom, agora é com a sua contabilidade. Agora não posso fazer mais nada. Agora mudou, eu sou só advogado. Não, 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 não. Por isso que a gente tem na nossa equipe contadores. Não que a gente vai passar por cima da contabilidade do cliente, mas a gente está aqui para ajudar a contabilidade do cliente. Inclusive, caso a contabilidade não saiba fazer, a gente vai lá, a gente vai explicar, enfim, até o cliente ter aquele valor É realmente necessário, ressarcido. aproveitando esse assunto do contador, é necessário que o advogado tenha ali um contador do seu lado para ajudar na recuperação dos créditos? Eu, assim, eu vou pedir também a opinião do Rafa, mas eu digo para você, recuperação de créditos tributários, você não precisa ser contador, você não precisa ser advogado, né? Você não precisa ser nada disso. Dá para você trabalhar com recuperação de créditos tributários sem ser advogado, sem ser contador. Obviamente que você vai ficar mais, como que eu posso dizer, Limitado. mais preso, limitado. Essa palavra, você vai ficar muito mais limitado. Se você se você fizer recuperação e você é advogado, pronto, já abriu mais algumas oportunidades para você. Se você é, trabalha com recuperação, é advogado e tem na sua equipe um contador, vai abrir mais ainda. Me perguntaram esses dias, Ana, Então, desculpa fica à fugir um vontade. pouco da conversa, mas esse final de semana perguntaram para mim, acho que é em relação ao planejamento tributário, não era nem em relação à recuperação. Não, perguntaram que um tributarista precisa falar inglês? Eu falei, pelo amor de Deus, não. Não precisa falar inglês, mas o inglês está aí e ajuda muito, porque você pode encontrar um cliente internacional, você pode ler um livro, né, que vai te ajudar, que seja no marketing, que não seja exatamente na legislação, porque a gente está falando de Brasil, né, mas abre portas. Então, conhecimento não ocupa espaço. Essa é aquela regrinha que todo mundo fala, que eu assino embaixo. Né? Conhecimento não ocupa espaço.
Rafa, complementa aí. Essa questão, né, assim, para um advogado que vai iniciar nessa área, né, ele precisa primeiro da tecnologia, né, da tecnologia para ele poder desenvolver o trabalho. Esse é o ponto crucial que ele vai precisar. E assim, eu comecei somente na parte administrativa, como contador, né? Apenas na parte administrativa. E aí, fui desenvolvendo as empresas do Simples Nacional, que são as empresas que você não precisa ser contador nem advogado. Você é um administrador. Eu tenho conhecidos que são administradores de empresas que fazem empresas do Simples Nacional. Tudo tiveram conhecimento, desenvolveram conhecimento técnico, fizeram cursos na área e conseguiram adquirir esse conhecimento para operar a empresa Simples Nacional. Mas com o tempo, né, devido ao desenvolvimento dessa autoridade, vai chegar para você, às vezes até sem você fazer um marketing específico, uma empresa do lucro real, ou uma empresa do lucro presumido, alguma tese judicial, né? Aí, nesse caso, ele vai precisar desenvolver, né, algumas parcerias ou abrir uma sociedade, porque, na verdade, quando se fala no tributário, o direito e a contabilidade estão assim. Não tem como muito afastar os dois falando no tributário, né? Então, ele vai ter que, a partir do momento que ele queira escalar, tornar o negócio dele escalável, não ter limitação, ele vai precisar, o contador, desenvolver uma parceria ou uma sociedade com um advogado e o advogado, né, procurar um contador para que se complemente. Por exemplo, uma escrituração fiscal, né, um SPED fiscal, para que ele seja entregue, para que ele não dê erro, é necessário colocar um CRC lá, né? Nesse caso aí, ele vai precisar, né, de um parceiro que coloque CRC lá, um advogado. Já na parte judicial, para judicializar a ação, para ajuizar a ação, vai precisar de uma OAB, né? Então, nesse caso aí... Então, é um caminhando junto com o outro. Se você conseguir juntar os dois no escritório, está completo o seu escritório. Você não vai perder demanda e vai conseguir atender qualquer tipo de cliente. Pode dizer, então, só complementando o Rafael agora. Ele falou, mas eu quero enfatizar isso aqui. Quero enfatizar. Pode ser produtos monofásicos, que talvez seja o mais simples da gente fazer, a segregação, tal, ou qualquer outra. Uma coisa que o recuperador de créditos tributários tem que ter, que, na minha opinião, ele não vai conseguir escalar, ele vai ficar trabalhando ali de pouquinho em pouquinho, não vai dar certo. Ele tem que ter tecnologia. Se ele não tiver tecnologia, ele não vai escalar. O que é tecnologia, Alexandre? Você precisa de um software. Você precisa de algum software para te ajudar a fazer essas contas, para te ajudar, entendeu? Porque fazer na mão, dá para fazer monofásico na mão, Rafa? Dá, não dá? Dá. Só que, poxa, sério mesmo? Uma empresa por mês. Hã? Então, uma empresa por mês, né? O cara não vai conseguir escalar. Então, assim, aproveitando essa fala do Rafa e perguntando, precisa ter isso, precisa ter aquilo? Não precisa ter nada disso. Mas um software ele precisa ter. A tecnologia software como a gente aqui no CJ ajuda muito a poupar tempo, né? É isso que vocês falaram, dá para fazer o cálculo na mão? Dá, mas vai levar muito mais tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro. É o tempo que você pode aplicar atendendo outros clientes, prospectando outros clientes, ou até fazendo outros cálculos, né, para outros clientes, ajudando outros clientes ali. Não adianta, tempo é dinheiro. E aí eu vou aproveitar, doutora, eu vou falar para a senhora. Hoje em dia, a assinatura de um software é totalmente acessível. É totalmente acessível. A gente não está falando, né, de pagar, sei lá, 20 mil por mês, 30 mil por mês, pelo amor de Deus. Ele é acessível, acredito que a todo profissional que realmente queira fazer um trabalho profissional dentro dessa área. Acho que antigamente não era tão acessível, né? E agora já é bem mais acessível e o doutor tem totalmente razão que a tecnologia é um aliado do direito, né? Às vezes, antigamente a gente ficava separando, achando que as áreas não tinham muita ligação, mas elas são completamente complementares, uma complementa a outra. Cada vez mais. A gente tem uma perguntinha aqui no chat, o Matheus, perguntando se empresas que migraram para o lucro real pode ter alguma recuperação fiscal do período de Simples Nacional. Pode, desde que não tenha ultrapassado o prazo decadencial, né? Desde que a gente esteja falando de 5 anos. Vamos supor que ela mudou esse ano e ela tem aí para trás aí 5 anos ou 4 anos, enfim.
Ela tem direito, sim, não perde esse Aproveitando a pergunta direito. do Matheus, quais clientes a gente pode oferecer recuperação de crédito para todos os regimes tributários, lucro real, lucro presumido, simples, ou existe uma limitação que a gente tem que oferecer para um ou para outro? Não, quando a gente está falando, vamos começar do mais simplesinho, vamos falar assim, monofásicos. Monofásicos, me corrija aí, Rafa, mas monofásico a gente está falando de derivados de borracha, a gente está falando de bebidas frias, a gente fala de fármacos, então, e que tem que estar no Simples Nacional, né? Essas empresas têm que estar no Simples Nacional. E tem que estar discriminado lá, tudo que ela vende, porque às vezes a gente encontra empresas do Simples Nacional que engloba tudo na nota fiscal e não dá para você fazer esse tipo de segregação. Mas não, tirando esses daqui, a gente tem vários outros tipos de recuperação de créditos tributários, por exemplo. Vamos pegar um que, olha, a maioria dos clientes, não digo a maioria porque eu não tenho esse dado, então não vou falar dado que eu não tenho, mas a gente encontra muitos clientes ainda com exclusão do ICMS da A base de famosa cálculo tese do PIS/COFINS. século. Aí a gente está falando do século, pelo amor de Deus, todo já foi muito falado. E aí a gente fala de presumido, a gente fala de lucro real, tá certo? E tem pessoas, eu vou além, tem pessoas, a gente pegou não faz muito tempo, empresas que chegaram aqui para nós, que ainda estava incluindo o ICMS na base de Meu Deus, cálculo e pensar PIS/COFINS. que esse julgamento foi Entendeu? Então, amplamente divulgado, né? O tema. Não é à toa que a gente chama ela de tese é, do século, pelo potencial de ganho ali. exato. Saiu A decisão veio em Foi, 2017, se não estou enganado. em Então, pelo amor de Deus, nacional agora em né? 2021. Então, Que saiu, foi excluído do Simples Nacional em 2021. Primeiro ano que apurou foi 2022. Ainda estão colocando o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. O motivo desconhecido, mas o que importa aqui é que ainda existe a oportunidade. A oportunidade ainda está sendo criada, ainda está sendo perdida lá os anos está sendo os últimos 5 anos que não foi aproveitado ainda. Cada mês que passa o cliente perde um mês, né? Pois é, quando eu lembro quando teve o julgamento ali da tese do século, os advogados ficaram muito preocupados com a questão da modulação dos efeitos. Porque aí você não ia poder recuperar mais nos últimos 5 anos, dependendo exatamente. da data que você entrasse. É isso. Isso tem até hoje. Vamos falar, pegando como exemplo, uma tese filhote aí, Eu que é do falei sobre ISS. essa tese, Né? E o falei sobre essa ISS, como tese é hoje mais cedo, num treinamento aqui no CJ. Então, sim, o ISS, doutora, ISS ele segue a mesma linha de raciocínio. Né? Se fosse para eu apostaria que vai ser deferido pró contribuinte. Só que a gente vive num país que tem uma insegurança jurídica muito forte. E aí, falando de modulação dos efeitos, eu não sei como que vai ser isso. Talvez até seja deferido, mas a modulação dos efeitos seja diferente. Porque a gente está falando de um governo que, cada vez que passa, está ultrapassando o teto de gastos e eles vão ter que recuperar isso de alguma forma. Então, eles não vão deixar ficar estourando isso a todo momento. Né? Tem que arrumar uma forma de arrecadar mais, enfim. Então, não sei se foi exatamente isso que a doutora mencionou, mas quando o cliente entra aqui no nosso escritório e a gente acaba falando dessa tese, a gente fala, olha, eu te aconselho você já entrar com uma ação, né, pelo menos para te assegurar aí um eventual direito. Por que eu falo eventual? Porque tudo muda aqui, mas pelo menos um eventual direito, né, no momento da Sim, modulação dos exatamente efeitos. nesse sentido que eu falei. Eu sempre indico para os colegas, quando a gente tem teses assim, a gente analisar o caso do cliente e indicar aquele cliente, explicar, né, quais são, o que vai acontecer se não, por acaso não for aprovado ali no Supremo, né, ou no STJ, mas normalmente, pelo que eu tenho percebido dos julgamentos tributários, tem modulado realmente os efeitos. A gente tem como muito fugir disso, eles têm realmente Uhum. modulado os efeitos. Só a fala do Exatamente. doutor, na dúvida do Matheus lá, sobre a empresa que foi excluída do Simples Nacional, vou dar uma consultoria gratuita para ele hoje. Opa, ô doutor, Matheus vai não, ficar aí feliz não. hoje. Eu tô brincando, claro. Vai lá, né? Analise o Não, estoque de é isso que a gente abertura faz. dessa empresa. Se for comércio, provavelmente vai ter excelentes créditos, se ela veio do Simples Nacional para o lucro real.
e analisa também o imobilizado que ela comprou nos últimos 3 anos. Caminhão, máquinas, equipamentos, se for indústria, bomba desses créditos, manutenção de equipamentos que foi dado nesses equipamentos, se for indústria, entendeu? Se tiver esse crédito, nós estamos falando aí de 27,5 de créditos que ele pode tomar de ICMS, PIS e COFINS, dessas coisas que eu falei aqui. Então, vai lá, aproveita e paga pelo menos o almoço. Isso que o Rafael falou, me corrija se eu estiver falando errado, Rafa, porque a gente lida com muitos casos aqui dentro do escritório, mas exatamente esse ponto que você tocou aí, no último cliente tinha lá quase R$1 milhão, era 997 mil reais. É isso mesmo? Esse. R$1 milhão a gente conseguiu levantar dessa oportunidade. Entendeu? E sim, e não era uma empresa gigante, é porque o período é muito grande. São 60 meses, né? Então acaba que acumulando, né, fica muito grande esse período, né? E aí dá um crédito muito bom. O rapaz fez uma pergunta aqui sobre o ISS, né? Se existe um prazo para o governo restituir um valor, né? Não sei se estão vendo essas perguntas, só vocês veem. Eu não consigo ver nada. Eu coloquei até o óculos, mas eu não consigo ver pergunta nenhuma. Só vi aqui o Coutinho dando risada. Fica aí no finalzinho da tela. Mas enfim, pode continuar aí, não vou atrapalhar. Existe um prazo para restituir o valor. Ele fez uma recuperação de ISS. Né? Nesse caso, vai lá para a regulamentação do direito administrativo ali, né? Onde a Receita Federal, o órgão público, ele tem 12 meses no máximo para responder qualquer processo administrativo. Se caso ele não responder esse processo administrativo no máximo em 12 meses, aí tem que entrar com mandado de segurança para que o direito do cliente seja cumprido, né? Porque às vezes ultrapassa esse prazo e aí, entrando com esse mandado de segurança, rapidinho ele consegue restituir esses valores aí. Mas não só no ISS existe esse prazo, desculpa, doutor, existe esse prazo em todas as recuperações. Isso. Então, assim, por isso que eu acho que é importante a gente ter criado uma célula. Porque, assim, a gente acompanha o cliente do começo ao fim, sabe? Então, toda a necessidade dele a gente entrega. Então, ele começa comigo, depois ele tem que falar com uma contabilidade, depois ele tem que falar com um outro escritório. Não. Quando a gente pega um cliente aqui dentro, a gente trata do começo ao fim, né? E a gente sabe onde que está ali, talvez uma não é falha, mas um eventual risco, caso ele não faça isso, não faça aquilo, tal. Então a gente orienta o cliente como um todo, né? Aquela recuperação ela vai ser feita e pode ter certeza que muito bem azeitada, né? Como a gente fala por aí. Ele vai receber. Perdão. Essa dica de atender bem o cliente, né, ali acompanhar ele realmente do início ao fim do processo, primeiro que ela gera muita credibilidade e confiança do cliente na gente, né? Isso é muito importante para a nossa relação entre o advogado e o cliente, e com essa relação de confiança ali, de credibilidade, a gente acaba que consegue reter esse cliente no escritório para oferecer outros serviços e até também o cliente indicar, né? O famoso boca a boca, que não adianta. O boca a boca ainda é muito importante também. Se você tem a confiança do seu cliente, acaba se algum colega, algum familiar precisar de um serviço parecido, com certeza ele vai indicar o seu serviço. Quando a gente começou, voltando um pouquinho, quando a gente começou lá e começou a dar certo os leads, né, começou a dar certo as redes sociais e os primeiros clientes começaram a aparecer aqui e tudo mais, essa era a nossa única fonte de clientes. Hoje não. Hoje a gente já tem a segunda fonte, que a gente já conseguiu demonstrar isso para o cliente e realmente está vindo através do boca a boca. Isso é muito importante. Isso traz, assim, a mesma coisa que eu indicar um dentista para a doutora. A doutora está precisando fazer algum procedimento. Eu falo, olha, vai nesse cara que ele é especialista nisso e eu tenho certeza que a senhora vai gostar, não sei o quê, tal. Se a doutora não tem ainda muita certeza em quem vai e a doutora confia em mim, a doutora vai nele. Né? E é assim que acontece com todos nós. A gente gosta, né? A gente sente mais confiança quando a gente é recomendado, quando alguém recomenda um profissional para a gente. Com certeza. Né? A gente falou da objeção ali mais cedo das empresas. Eu sinto muito também a objeção, às vezes, dos colegas advogados
em atuar na área tributária e, dentro da área tributária, atuar ali com recuperação de crédito tributário. Vocês, como que é a experiência de vocês? Vocês sentem isso também? Tem alguma dica para o pessoal que está começando ali na área para começar a atuar com recuperação do crédito? Doutora, eu não vejo esse afastamento da recuperação com os tributaristas, de verdade. Muito pelo contrário, eu vejo a maioria deles começando pela recuperação. E, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está iniciando na área tributária, falaria para iniciar É um nicho realmente com mais recuperação. tranquilo de se Por quê? iniciar. É mais tranquilo, é o que vai trazer dinheiro, talvez, né? Vai trazer honorários mais rápido, é aquilo que vai demonstrar para o cliente que realmente você sabe fazer o trabalho, e é aquilo que pode abrir portas, né? Então, assim, igual a doutora falou, você entra com um trabalho, a hora que ele acaba confiando em você, vão ter outros trabalhos ali dentro. Então, você entra nesses outros trabalhos. Então, eu vejo como uma porta de entrada muito interessante mesmo. Então, eu recomendaria para quem está querendo entrar na área tributária que O comece único com a problema do ST. tributário é que você vai ter que se aposentar cedo. Vai conseguir cedo. Esse é o único problema do tributário. Não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas é a melhor área. Gostei, Rafa. Eu não tinha escutado essa de você ainda. É a melhor área, porque assim, ó, você vai no processo judicial, dificilmente você vai ter dinheiro, honorário ali, dinheiro em caixa, em 60 dias de processo judicial, né? Então, quando você vai para a área tributária, você consegue obter o êxito do cliente ali em 60 dias. Se for administrativo, em 30, em 40 dias você consegue obter o êxito. Então, é a melhor área para se trabalhar. Exige muito estudo, muito conhecimento técnico, mas os retornos também são excelentes. Aproveitando essa questão do conhecimento técnico, os doutores acham que uma pós-graduação é necessária para atuar na área? Eu fiz uma pós-graduação, eu comecei uma pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET, tá? E eu não fui adiante. Eu não fui adiante, doutora, por dois motivos. Primeiro é esse crescimento exponencial do escritório, que isso está assim, tá exigindo muito da gente. É o trabalho que o Rafael acabou de falar, isso é verdade. Pode dar dinheiro, mas dá trabalho também, né? Então, assim, eu não consegui conciliar as duas coisas nesse primeiro momento, talvez no futuro, né? Conforme eu já falei aqui, eu acho que conhecimento nunca é demais. Porém, eu acho que uma coisa que eu aprendi no IBET foi a forma de raciocínio. Estou fazendo uma propaganda do IBET aqui, mas assim foi a forma de raciocínio. Como que você tem que pensar como tributarista? Lá eles têm uma premissa que eu achei muito válida, que assim, principalmente no tributário, não tem resposta certa e não tem resposta errada. Tem resposta fundamentada e resposta não fundamentada. Pronto. A gente pode divergir aqui, doutora. A gente pode divergir em relação a algum tema, desde que a doutora fundamente a sua resposta e eu fundamente a minha resposta. Agora, voltando, vamos falar para o advogado, está querendo entrar no RCT. Eu diria que, do ponto de vista prático, ele não vai ajudar muito. Ele não vai ajudar muito. Mais uma vez, conhecimento sempre agrega. Ele vai ter um vocabulário melhor, porque ele vai ter que ler muito Paulo de Barros Carvalho, outros tributaristas, ele vai ver a matriz de incidência, enfim, o repertório dele vai aumentar, ele vai passar mais credibilidade, realmente ele vai entender mais o que ele está falando, tudo isso é perfeito. Só que, do ponto de vista prático mesmo, do dia a dia, isso ele não vai conseguir muito. Então, entre uma pós-graduação, e me perguntam isso, acho que me perguntaram nessa caixinha que eu abri esses dias. Você recomenda uma pós? E eu falo, sim, a pós é importante, mas para o mundo prático, eu procuraria muito mais um curso prático tributário do que uma pós-graduação, a não ser que a pessoa queira realmente se aprofundar, queira talvez depois fazer um mestrado, queira atuar na área acadêmica, aí faz todo sentido. Mas para atuar no dia a dia,
sinceramente, eu não, pelo menos a experiência que eu tive, vamos lá, é uma experiência, né? Pode ser que tenha outros colegas por aí que tiveram outras experiências totalmente diferentes. Falar, se não fosse a pós-graduação, eu não conseguiria ter atuado na RCT. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Sim. Nesse tempo todo que eu tenho de experiência no tributário, nunca um cliente perguntou para mim se eu tinha uma pós-graduação no tributário, entendeu? O que o cliente precisa saber de você é se você tem conhecimento, pelo menos teórico. Você sabe explicar a lei, aquela oportunidade que ele tem, de uma forma que ele consiga entender. Sem juridiquês, sem levar para o cliente o juridiquês da letra da lei. Mas, sua oportunidade é essa. O produto é monofásico. Só uma pessoa paga. Quem paga? A indústria. Não é muito mais fácil ele cobrar da indústria do que ele cobrar de todos os varejistas? Não é muito mais fácil o governo cobrar da indústria do que todos os varejistas? Correto, ele vai entender. Então, o governo fez um pacto com a indústria, cobra da indústria e ninguém mais paga esse tributo. Pronto, sem juridiquês, o cliente entende e aí isso que vai passar a confiança no trabalho. Não é pós-graduação. Tem sido importante, né, na nossa relação com o cliente, tirar um pouco de juridiquês. Exato. Porque a gente nós somos cheios de palavras difíceis, né, que a gente aprende ali. Assim, vamos lá. Você quer se parecer inteligente para o cliente ou você realmente quer resolver o problema dele e fechar o contrato? Quer se parecer inteligente? Eu acho que eu nem conseguiria, viu, doutora? Porque o meu vocabulário ele é muito simplista. Eu não tenho juridiquês. Quem me vê nos vídeos, quem me vê pessoalmente e tal. Eu tenho o doutor Murilo aqui do lado, que ele fala umas palavras que eu fico até... Ele fala super bem, escreve super bem. Eu acho bonito isso. Mas o meu perfil é um perfil muito mais simples mesmo. Eu entendo o ponto de vista técnico, eu consigo entender, mas na hora de passar, eu passo da forma mais simples possível, porque, na verdade, eu estou conversando com uma pessoa que ela nem sempre é advogada. Às vezes você pega até alguns advogados como clientes. Mas, assim, ele vai entender da mesma forma. Então, eu prefiro muito mais conseguir passar a minha comunicação para ele do que tentar ficar se passando por uma pessoa inteligente e utilizar... quer ver? Nem lembro agora, mas como que é? Como que pede perdão aí? Perdão, não, desculpa. Data venia máxima. Tem anos que eu não uso. Não sei o quê. Então, sabe? Não, tem gente que coloca isso em petição, até mesmo em petição. Assim, o juiz ele quer entender cada vez mais o visual law está tomando parte aí, né? As pessoas estão colocando gráficos, e tem que facilitar a vida de todo mundo. Eu acho que essa a advocacia, sem desmerecer, porque eu acho muito bonito, e quem consegue fazer dessa forma, eu acho bacana, né? Conheço muitos profissionais que fazem isso, mas, assim, eu acho que é de uma advocacia um pouco mais antiga. A advocacia nova, ela está evitando o juridiquês, ela está indo mais para o caminho do visual law, né? Ou seja, tornar aquilo muito mais... Eu sou muito visual, né? Até as nossas propostas hoje, dentro dessa reunião que eu falei que nós tivemos no começo do ano, a gente está pensando em mudar, inclusive, a proposta para ela ficar mais fácil de entender. Ele não tem que entender todos os tópicos ali, né? Ler. E muitas vezes no contrato você é obrigado a colocar algumas palavras um pouco mais difíceis, enfim. Mas, assim, a gente tem que evitar ao máximo. Eu também acredito nessa simplicidade do direito. Tem uma pergunta aqui do Carlos, quer saber qual a porta de entrada para recuperação de crédito. Eu vou compartilhar aqui com o Rafael, mas eu diria que é o monofásico. Eu acredito que o monofásico é onde ele tem mais oportunidade, onde realmente as pessoas... ele vai conseguir falar com clientes menores, né, que são do Simples Nacional. Ele pode falar, talvez, com colegas, eu digo, amigos da vizinhança. Enfim, eu acho que ele teria mais facilidade se ele começasse com monofásicos. Não sei se é a mesma... se segue a sua linha de raciocínio, Rafael. E pegar o cliente e estudar ele. Estudar, assim, demorar um pouco de tempo. Eu sei que a gente... A mentalidade da gente é atender vários clientes, mas, na verdade,
estudar o cliente para que você possa aproveitar as oportunidades. Por exemplo, já chegou aqui no escritório cliente que era de loja de tintas. Loja de tintas, a princípio, Simples Nacional não tem nenhuma oportunidade, né? Aí eu digo, cara, vou estudar esse cliente, né? Fomos estudar o cliente, aprofundar nele. Ele tinha uma filial. E aí essa transferência da matriz para a filial estava sendo tirada com CFLP 501, tributado integralmente. Entendeu? Recuperamos 170 mil nesse cliente, do Simples Nacional, né? Então, visualmente, a gente pode parecer que não tem oportunidade naquele cliente, mas você se pegar para estudar, entender que a operação de remessa de matriz para filial não deve ser tributada, já é pacificado, aí já aparece uma oportunidade. Também tem a oportunidade do ICMS-ST. Os produtos monofácicos, a maioria são ICMS-ST. Refrigerante, né? Gás, tudo são ICMS-ST. Está com a oportunidade do monofásico ali, aproveita a oportunidade do ICMS-ST, usa esse crédito para abater nos créditos que vão ser pagos posteriormente, porque quando se fala de tributo estadual, é mais complicado de receber. Então, compensa. É um honorário recorrente, né? Que pode manter sua operação, ajudar você a pagar a tecnologia ali, né? E caso algum mês fique com a quantidade de cliente menor, vai ajudar a manter. Então, não deixe dinheiro na mesa. Aproveite a empresa para você adquirir experiência, estudar ela mesma. A gente está caminhando para o finalzinho da nossa live. Queria ver se vocês têm mais alguma dica para compartilhar com o pessoal, se vocês querem contar mais alguma coisa. Eu queria, doutora, dentro do possível, não é dica agora, mas na verdade é uma oportunidade aí para quem está querendo entrar na área tributária. A leitura sempre é importante, né? Você pelo menos ter um autor aí para você seguir, enfim, e tal. Doutora, eu não sei se a senhora está sabendo que está tendo uma campanha de uma empresa, enfim, que está apurando quem são 100 advogados Digitais. mais Sim, digitais 2022. Claro, Eu poderia falar um fica à pouquinho vontade. aqui ou não? Então, pessoal, a gente lançou ontem essa campanha, ontem, então, ou seja, ela vale ainda hoje e vale amanhã, porque amanhã é o último dia, né? Amanhã vai ser feita a apuração, se eu não estou enganado. Então, assim, a gente lançou uma campanha ontem. Vou até pegar aqui. Cadê? Caiu aqui. Olha, está aqui o livro, né? É um livro que a gente realmente lê e a gente segue algumas coisas aqui. O Não sei se a Silvio doutora é daqui da conhece. minha cidade. Silvio Queiroz. Então, assim, eu tive a oportunidade de falar com ele. É uma pessoa muito gente boa, enfim, me atendeu super bem, né? E a gente segue o livro dele aqui e muitas vezes as pessoas falam: que livro que é esse, tal, você recomenda, você não recomenda, e a gente sempre recomenda. E aí ontem a gente criou uma campanha no final do dia dizendo o seguinte: olha, para tornar a nossa campanha lá dos 100 advogados mais digitais, tal, se você votar em mim, né, a gente vai criar aqui, a gente vai deixar mais interessante essa votação, mais divertida. Então, aquela pessoa que votar, né, que me seguir nas redes sociais, que votar em mim, pegar aquele print, né, quando você vota, acaba saindo o obrigado, tal. Pegar esse print, postar no History e me marcar, ele está concorrendo a esse livro aqui no dia 1º. No dia 1º a gente vai fazer um sorteio. Então, eu não sei, doutora, se eu poderia até mandar depois o vídeo explicativo para a doutora, se a doutora pudesse compartilhar, enfim. Mas eu já estou deixando aqui. E a gente não parou por aí. Não sei se vai dar tempo, mas a gente falou: quem criar, né, a campanha para alcançar mais pessoas para essa votação e me mandar um direct, a gente vai dar um Kindle. Eu Eu não sou sei. fã. Eu sou muito Eu fã amo do Kindle. Kindle. Eu amo Kindle. Né? Eu amo Kindle. Então, ainda tem oportunidade. Eu não sei se vai dar tempo da pessoa colocar em prática que isso vai reverter em votos. Mas caso ela consiga ainda hoje criar uma campanha, falar: olha, consegui isso, tal, e a gente até brincou no vídeo, que a gente fala assim: isso vale desde criar um vídeo, né, e distribuir para
para a família pedindo para votar em mim, como criar um outdoor na Avenida Paulista, né, pedindo para votar em mim. Então, a criatividade aí é o que manda. E eu vou ser bem sincero, de ontem para hoje não veio nenhum direct. Então, pode ser que, se uma pessoa tiver uma ideia bacana, que dê para colocar em prática ainda hoje, ela está concorrendo a um Kindle. Tá bom? Então, essa é a última dica, não é exatamente de RCT, né? Mas se você quiser ganhar um livro ou então Kindle, ainda dá tempo. Tenho certeza tá que bom? o pessoal vai querer participar. Quero agradecer muito vocês dois, o nosso papo foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal pegou dicas valiosas para atuar ali no tributário e com a recuperação de crédito tributário. Lembrar o pessoal que a gente tem as lives de terça aqui no CJ, toda terça-feira, às 11h57, sempre com dicas super legais, como as que a gente teve hoje. E também no blog do CJ tem vários posts, a gente tem vídeos e também material gráfico que ajudam o pessoal a atuar exatamente com a recuperação de crédito tributário, como os doutores compartilharam aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Posso Diga. uma gentileza? Rafa, você que é mais tecnológico aí, e eu sempre quando eu tento fazer isso dá errado. Primeiro, se talvez até a doutora conseguir colocar meu arroba aqui para ficar mais fácil para as pessoas me seguirem. E segundo, tirar um print, doutora, ou a doutora ou o Rafael, falo Rafael porque já está aqui na equipe, enfim, porque eu gostaria de postar, porque assim foi muito bacana conversar com a doutora. A doutora conseguiu conduzir uma live assim de alto nível, né? E eu adoro participar de lives quando o assunto é tributário, é para ajudar outras pessoas. Então fica aqui meu parabéns não só para a doutora, mas toda a equipe aí do cálculo jurídico e me coloco à disposição. Sempre que precisarem, eu vou estar à disposição de nosso vocês. papo tá tão bom que uma hora foi até pouco, né? A gente pode depois marcar uma outra live. Não. Vamos fazer outra. Vamos fazer de planejamento, vamos fazer, sei lá, do que vocês quiserem aí, a gente acaba falando aqui, porque para nós é um prazer ajudar essas pessoas e falar da nossa. Porque, assim, eu acho que é bem importante quando você aprende com o erro das outras pessoas. Né? Se eu puder aprender com o erro de alguém, eu não vou passar por aquele erro. Então, minha curva de aprendizado vai ser muito mais rápida. Então, é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Errei aqui, mas acertei aqui. Então, talvez dê certo para você também, enfim. Né? Então, tira um print aí, Rafa. Tira aí. Que não tem lá. Vou tirar. Então, todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Pronto, tirei. Eu vou postar e marcar vocês. Maravilha. Professora, mais obrigado pelo convite. Me sinto honrado aqui. Né? Rafael, obrigado por ter participado também. Eu sei que você saiu rapidinho de uma reunião que você estava participando para vir aqui conversar com a gente, né? E mais uma vez, conte comigo. Tá aí os colegas aí que estão assistindo também. Se tiver alguma dúvida, enfim, pode me mandar um direct lá e sempre que possível eu respondo. Obrigada, viu, pessoal? Tá, até a próxima. Tchau, Até a próxima. Obrigado, um abração. Tchau, tchau.